Várias queixas de você. Olá, meus amigos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se a gente coloca aqui um filtro para melhorar o rostinho de tal pessoa. Vamos aqui. Saúde, Ítala, Altamira, Roncalli, meus queridos, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Colocando aqui esse tema, fixá-lo. Pronto, para que vocês consigam estar aí encaminhando, né, sabendo o que é que a gente está falando hoje, que é justamente sobre empreendedorismo na enfermagem. Tanta gente entrando aqui. Raquel, doutora Paula já entrou, vamos já convidá-la. Ayane, minha gente, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Pessoal, hoje, só baixar aqui esse sonzinho para a gente começar. Hoje a gente está aqui, voltando, né, o nosso papo de quinta, primeiro papo de quinta do ano 2021, graças a Deus, 2020 passou, 21 já chegou com vacina, né, vamos só pedir para essa produção ser aumentada e vai dar tudo certo. Doutora Cíntia, um beijo, minha querida, que saudade de você, Cíntia, minha colega, minha grande amiga lá da residência, enfermeira que o pessoal de Minas Gerais tem, né? O pessoal de Minas Gerais já em boas mãos, né? Pessoal, de antemão, nosso tema hoje é sobre empreendedorismo na enfermagem, uma coisa cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí, nada, né? Não tem como não falar um pouquinho sobre como é o dia a dia, principalmente com a doutora Paula, certa enfermeira, que vai estar trazendo um pouquinho desse experimento pra gente. Antes da gente começar a live, já quero pedir a vocês, tem aqui de lado, mais ou menos aqui assim, um aviãozinho, encaminhe essa live para mais pessoas, para que outros enfermeiros também possam estar participando desse momento com a gente, tá certo? E também, se tiverem perguntas, dúvidas, se forem escrevendo aqui eu consigo acompanhar, mas por ordem de organização, se quiserem colocar aqui do lado da caixinha de comentário, tem como se fosse um balãozinho aí com interrogação. Pode colocar as perguntas lá que eu encaminho aqui para a Paula, tá certo? Vou só chamar a Paula aqui agora para iniciar a nossa live. A Ayane, minha querida amiga, Ayane, 10 anos de formados, hoje especificamente. Um beijo aí para minha amiga que trabalha com vacinas. Olha aí quem chegou, doutora Paula. Oi. Como está, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, Daniel, e você? Graças a Deus, Paula, tudo bem. Só o meu cansado dia, né? O dia é muito cansativo, muito puxado. Atendi até agora, umas 7 horas da noite, e vim correndo para casa para poder fazer a live com você. Eu também tive um dia muito corrido, só deu tempo para retocar um pouco a maquiagem. Eu já estou no filtro aqui para disfarçar as olheiras, porque senão não tem como aparecer aqui para vocês. Paula, querida, de início, quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui. A gente se conheceu num evento que teve sobre empreendedorismo na enfermagem na Universidade de Estácio, aí do Rio de Janeiro, num evento online que teve agora no mês de novembro do ano passado, outubro, novembro, não me lembro bem a data. E foi empatia assim na primeira webcam, né? Abriu a webcam e ligou, quando ela começou a falar de empreendedorismo, no meio da minha fala eu já disse que queria falar com ela depois. E a gente alinhou, né, na semana passada para desenvolver essa live. Então, querida, muito obrigado, é muito bom ter você aqui nesse canal, certo? E eu não vou lhe apresentar, eu quero que você se apresente, quero que você fale um pouquinho sobre você, por favor.
Eu agradeço muito, Daniel. Realmente foi um evento muito rico, né? Principalmente para quem é acadêmico, né? Que já plantamos aquela semente de que sim, é possível ser enfermeiro e dono do próprio negócio, Sim, é possível ser enfermeiro e ter uma vida, né, confortável, né? Sermos ricos também financeiramente. Foi realmente uma empatia, né? A gente teve uma sim. sintonia muito boa. E falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou formada, vou fazer 12 anos de formada, agora em 2021, e como eu brinco, essa pulguinha do empreendedorismo, né, ela me mordeu na época da minha graduação, entre o ano de 2005 e 2006, eu fazendo Uhum. um curso como área da saúde, né, fui questionada por um colega do que por que eu, sendo enfermeira, né, era uma pena de eu não poder ter meu consultório próprio particular. E eu fiquei muito, muito chateada na época com isso, mas foi, né, esse pontapé para que eu, né, iniciasse, na verdade, essa jornada dentro do empreendedorismo na área da enfermagem, que, graças a Deus, né, vem se intensificando ao longo do tempo, mas ainda assim, perto da quantidade de pessoas que nós temos, né, dentro do grande coletivo da enfermagem, ainda é muito pouco e principalmente pouco divulgado e visualizado. Então, eu iniciei vários cursos, né, até no próprio Sebrae, sobre como empreender, mas são muito voltados para a área dos negócios. E quando a gente fala do empreendedorismo na área da saúde, principalmente na enfermagem, existe uma série de particularidades por questões da nossa lei do exercício profissional, como também questões bioéticas muito fortes, né, que Sim. nós temos que seguir. Mas eu, né, num dado momento, né, decidi sair do hospital e iniciar, né, essa jornada empreendedora, sim, com muitas dúvidas, na tentativa e no erro, já que existia pouco material, até mesmo por parte, né, dos nossos conselhos relacionados a isso. E eu iniciei esse empreendedorismo atendendo pacientes em pós-operatório de cirurgia ortopédica, fazendo esse, né, atendimento domiciliar, com isso que nós aprendemos desde a época da graduação, né? Consulta de enfermagem, aprazamento de medicamentos, né? Deixar a pessoa bem orientada se aquela cirurgia estava apresentando alguma complicação e era necessário voltar ao cirurgião. E daí, né, depois eu vi a necessidade de continuar estudando, fiz a minha especialização em dermatologia, né, me Uhum. apaixonei pelas úlceras vasculares, pelo pé diabético, mas depois eu A acabei cara do ingressando enfermeiro. numa área. É a cara do enfermeiro. Verdade. A gente se apaixona por, né? Alguns permanecem. Eu iniciei na área da dermatologia, sim, mas depois eu migrei para a psicodermatologia, né? Essas questões que envolvem, né, todo esse nossa saúde mental, né, as nossas emoções, a nossa psique, sempre me interessaram muito e na nossa pele, né, muitas das vezes é onde rompe, né, surge uma lesão que tem como raiz uma questão psicoemocional. Sim. Então, né, hoje a grande gama dos meus pacientes é nessa vertente de psicodermatologia. E depois, né, eu apaixonada por esse tema, né, sou docente também há quase 10 anos, sou docente universitária, então eu levo esse tema, né, para todos os cursos em que eu ministro aula, principalmente os cursos de enfermagem, que sim, é possível ser enfermeira, é possível ser enfermeira e ser rico, dormir todos os finais de semana em casa, ter Não carnaval, dá ano novo, basta que plantão. a gente tenha esse planejamento, né? A gente não consegue isso, claro, no dia seguinte da colação de grau, mas com planejamento entre 1 e 2 anos, é possível você ser especialista numa área e abrir, né, o seu próprio negócio de uma forma muito mais segura. Isso me fez com que eu buscasse o mestrado, né, porque realmente eu amo esse tema, e no meu mestrado no UFRJ eu mapeei os enfermeiros empreendedores do estado do Rio de Janeiro. Então, descobri quais são os ramos de negócio, qual é o perfil desses empreendedores, as áreas que eles empreendem, e é uma grande rede, é uma nata. Todo mundo que empreende na enfermagem se conhece, né? E isso é o que faz com que eu me mantenha dentro da universidade, porque uma das dificuldades que nós temos quando se fala de empreendedorismo é que aqueles que empreendem não têm muito contato com aqueles que estão em formação. Então, eu me Uhum. mantenho dentro das universidades fazendo essa ponte, né? Mostrando que sim, você pode ter o seu consultório, a sua clínica, desenvolver uma tecnologia e patentear, você pode criar uma cartela de serviços das mais diversas, né? Atendendo desde uma família no domicílio, até mesmo uma escola, uma empresa, ou mesmo até mesmo trabalhando diretamente com o governo, né? As possibilidades de empreender são inúmeras. Paula, você traz uma coisa fabulosa. Você traz uma coisa muito interessante. Hoje, eu tenho dois telefones, né? O meu telefone pessoal e o telefone da empresa,
asferidas.com, que a gente está, inclusive, desenvolvendo um curso de podiatria clínica no mês de março. E é bem interessante porque uma enfermeira do Rio de Janeiro, inclusive, falou com a gente, falou comigo hoje lá no Instagram, dizendo que estava cansada de dar plantão. Ela falou desse jeito. Eu não sei com quem eu estou falando, eu espero que seja com o Daniel. É desse jeito. É o seguinte, eu estou cansado de dar plantão e eu queria saber como é que você faz, o que é que você me orienta, o que é que você diz a respeito dessa transição de carreira. Porque a gente fala muito em empreendedorismo de enfermagem, que é uma coisa muito boa, muito bacana, realmente a inovação aí bem na nossa cara. Só que ela falava uma coisa muito interessante. Eu tô com medo de largar o meu plantão, eu tô com medo de largar aquilo que é certo. Quando foi que você não teve medo? Eu só respondi a ela, eu tenho medo todos os dias, só que o meu medo não me paralisa, né? É um medo que incentiva a querer mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Paula, se pudesse falar um pouco sobre até enquanto vivência sua, né? Dessa transição de carreira, como foi. Hoje eu trabalho com essa consultoria, justamente auxiliando os enfermeiros que, né, querem começar a empreender, ou alguns colegas que, infelizmente, por essa questão, nessa crise financeira mundial que nós estamos vivendo há cerca de alguns anos, alguns colegas até, infelizmente, viveram isso. Mesmo tendo uma matrícula pública, não era garantia de receber o salário no final do mês, né? Muitos do Rio aqui vivenciaram essa situação por um tempo. Então, acabaram empreendendo por necessidade, né? Então, preciso fazer alguma coisa porque eu preciso ter renda. Então, existe tanta possibilidade de empreender por necessidade, que acaba existindo, então vai no teste, né, no acerto e no erro, e há a possibilidade de empreender por uma oportunidade. Eu vejo um problema que uma pessoa, uma família ou uma empresa tem, e eu vejo que eu, enquanto enfermeira, resolvo o problema dessa pessoa. É assim que a gente começa a desenvolver a nossa mente empreendedora. E quando eu decidi, né, eu já trabalhava no hospital há cerca de 2 anos, né, já trabalhava nessa parte de cirurgia, com foco em cirurgia ortopédica, urologia, e são aquelas situações que nós vemos, né? Eu falo muito de que não existe essa rixa entre medicina e enfermagem, né? Existe uma pessoa que é problemática, ela sendo enfermeira, sendo médica, sendo fisioterapeuta, sendo, né, uma confeiteira, a pessoa que é problemática e acaba, né, trazendo esses problemas para o ambiente de trabalho. Então, eu cheguei a um determinado momento em que eu vivi algumas dificuldades dentro do hospital, né, dificuldades relacionadas a questões financeiras, a custo-benefício, dedicação, né, aqueles profissionais estrelas de difícil trato, entre várias e várias outras situações, e eu cheguei a um nível, né, de chateação e frustração tão grande que eu pensei, eu tenho 2 opções, ou eu abandono o hospital, ou eu abandono a enfermagem. Do jeito que está, eu não quero isso para a minha vida. E aí eu pensei bem, eu pensei nos 4 anos de faculdade, sangue, suor e lágrimas, né? E tudo que envolve uma formação de ensino superior, né? Então, tudo acontece na época da faculdade. Problemas de família, problemas de doença, desemprego, tudo isso eu passei, um divórcio complicado, filho doente, desemprego, casamento, menino, divórcio. Tudo é o combo. E aí eu pensei... É o combo. E aí eu pensei assim, não, eu amo demais ser enfermeira, adeus hospital. É algo que eu não recomendo agora, é por isso que eu falo, as pedras que eu tropecei, quem, né, me conhece não precisa tropeçar, que eu já vou mostrando, né, qual é o caminho mais fácil a seguir. Mas aí eu saí do hospital e eu pensei, nossa, né, o que eu vou fazer? Porque isso, vocês imaginam, né, 2009, 2010, ou você ia para a rede hospitalar, principalmente privada, ou você fazia algum processo, né, seletivo para trabalhar na atenção básica, no posto de saúde. Aqui no Rio ainda estava iniciando a questão das clínicas da família. E eu me vi assim, nossa, né, o que eu vou fazer? E aí eu vi nisso, né, que muitos daqueles clientes que eu atendia dentro do hospital, novamente por uma questão institucional, burocrática, iam para casa sem ter o devido preparo da alta, né? Uhum. Então eu vi, isso é uma situação que eu ajudo essas pessoas. As pessoas iam com muito medo quando iam com fixador externo, circular, com calha engessada. Falei, isso é um problema que eu resolvo. Então, eu fiz o meu cartãozinho de visitas, fiz o meu bloquinho de receituário e todos aqueles que eu conheci, eu falei, olha, agora eu estou fazendo isso. E é uma fase da minha vida que, infelizmente, eu não tenho um colega enfermeiro para agradecer. Os 8 que eu tenho que agradecer são os médicos que trabalharam comigo. Porque, né, eu lembro que o primeiro pegou e falou, Paula, dei alta para um paciente assim hoje,
falei do seu serviço, não sei se ele vai te chamar ou não, mas se tiver alguma complicação, eu sou o cirurgião responsável. Boa sorte. E assim foi, né? Então, do primeiro paciente veio o segundo e tal. E, infelizmente, né, nenhum daqueles clientes que me ligou pedindo que eu fizesse esse atendimento em domicílio falou para mim, olha, foi enfermeiro ou enfermeira de tal hospital que me deu o seu contato. São os 8 cirurgiões que trabalham comigo, né, que me deram esse incentivo. E é por isso que eu falo, né, da minha experiência, não existe essa rixa entre medicina e enfermagem. Existem Paula, pessoas que são difíceis. eu queria só fazer Pode um falar. parêntese aqui, porque o que acontece? Às vezes a gente acha que tudo que acontece com a gente só acontece com a gente, né? Não acontece com mais ninguém em nenhuma outra realidade. Isso aconteceu e acontece comigo aqui em Mossoró, isso acontece com muita gente que está, inclusive, aqui na live. Temos Érica, temos a professora Tereza, também aí do Rio, está dizendo aqui, triste realidade. Infelizmente, professora, é uma triste realidade. A Aline também, muita gente bacana entrando, muitos enfermeiros bons. Então, é a realidade daqui de Mossoró, do Rio de Janeiro, de todos os lugares. É como Paula fala aqui, eu reforço, não existe rixa de profissão. Existem pessoas que são de difíceis convívio e que vai acontecer em qualquer lugar. Em todas as profissões tem isso. Engenheiros são assim, dentro do próprio médico, da classe médica é assim, os advogados são assim, então, em todas as profissões tem. É verdade. E é bom que a gente desconstrói uma visão, né? Até por causa de algumas áreas que nós vemos em que existe nada mais do que uma reserva de mercado, né? Para eu poder realizar aquele procedimento, porque a partir do momento em que eu limito aquilo a uma determinada profissão, aquela determinada profissão, né, vai, digamos, usufruir mais daquele mercado consumidor, né? Quem tem ainda uma visão um pouco amadurecida, né, acaba criando essas crenças limitantes, digamos assim, de rixa entre profissões, e não é. São pessoas que são complicadas. Porque existem também muitos colegas nossos que, às vezes, até mesmo nós, que somos colegas de profissão, temos dificuldade de conviver, de lidar, né? Então, assim, eu acho que a hora que a gente também tem que cortar a própria carne, a gente tem que cortar a própria carne, né? Não é só apontar o dedo para as outras profissões. Concordo com isso plenamente, plenamente. Pessoal, vocês estão percebendo que conversar com Paula é uma coisa super tranquila, né? Eu falo muito. Vai fluindo a conversa e isso é muito interessante porque a gente aprende e aprende de uma forma muito tranquila, né? Não é aquela coisa forçadamente, né? Se todas as aulas na faculdade fossem assim, a gente aprenderia eu falo demais, meus alunos. Alguns alunos já vão estar por aqui também, com certeza. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho, você que tem mestrado, né, pela Escola de Enfermagem Ana Nery, na UFRJ, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você desenvolveu na sua dissertação de mestrado, especificamente a nível do perfil dos enfermeiros, se há alguma área da enfermagem que tem a capacidade de empreender um pouco mais do que outra, se tem algumas crenças que são limitantes, ou se realmente não é crença, é a limitação mesmo. Assim, dentro da enfermagem brasileira, até com a atual resolução, nós temos mais de 105 áreas de atuação, né? Porque algumas áreas de especialização nós ainda temos esses subcampos. E hoje, tendo uma visão um pouco mais amadurecida, né, já de praticamente 15 anos estudando e vivendo o empreendedorismo dia a dia, eu posso afirmar que dentro de todas essas áreas é possível empreender, independente de qual seja o seu cenário e a sua clientela. E aí eu vou dar um exemplo. Eu antes, né, quando comecei a estudar aqui especializações de enfermagem, seria possível, né, você abrir um negócio, eu via, por exemplo, que uma terapia intensiva, né, quem trabalha com urgência e emergência, eu pensava assim, poxa, mas a pessoa, o colega que quer empreender não pode abrir uma emergência, né, ele há necessidade de ter um cenário hospitalar. Mas hoje eu vejo que quando nós falamos de empreendimentos, né, de cartela de serviços, quando nós trabalhamos com assistência, isso é só um dos campos que nós podemos empreender. Nós podemos trabalhar com educação, com gestão, com desenvolvimento de tecnologias. Então eu vejo, por exemplo, um colega que é de urgência e emergência, mas não quer mais, né, trabalhar diretamente com essa assistência, com essa rotina, né, de plantões, por exemplo. Ele pode pegar todo aquele conhecimento que ele tem e ele vai construir o negócio dele trabalhando com educação dentro dessa área. Então, desde a capacitação de pessoas que já estão nessa área, que a gente sabe que realmente
a área, principalmente de APH, de terapia intensiva, com a inserção de novas tecnologias, há necessidade de constante atualização. Então, ele pode abrir um negócio de capacitação e aperfeiçoamento, ele pode abrir um negócio com desenvolvimento de tecnologias que vão facilitar todo esse contexto, né, que é um contexto que tem muitas especificidades, né? Então, são algumas das possibilidades de empreender. É claro que quando nós pesquisamos, né, enfermeiros e empreendedores utilizando até mesmo as redes sociais, nós vemos que existe a concentração em determinadas áreas. A área de cuidado à pele é uma das principais. Você que é dermatoterapeuta e esteta, igualzinho a mim que sou dermatoterapeuta, nós também temos os colegas, né, da estomoterapia, são, né, uma área em que tem uma concentração muito grande devido a essa liberdade, né, que nós temos para oferecer e criar serviços. Então, podemos trabalhar... Pode falar. Um minutinho. Pessoal, tá travando. Ju falou aqui que travou. Se não tiver travando, façam assim com a mãozinha, que a gente vai continuando, tá bom? Pode continuar, Paula. Então, assim, essa área de cuidado à pele, nós podemos fazer isso. Eu posso abrir o consultório, eu posso abrir uma clínica tendo colegas parceiros, né, eu tendo uma equipe que eu vou capacitar e colocar, né, para trabalhar dentro daquele processo, né, que eu vou desenvolver de trabalho. Eu posso desenvolver tecnologias em parceria, né, com grandes marcas que nós já temos no mercado. Eu posso fazer esse atendimento domiciliar, eu posso fazer educação com pessoas que têm uma questão de pele que, para a atual medicina, né, não seja... ainda que apresente cura, mas existe assim um manejo com uma diminuição dessas recidivas, uma melhora na qualidade de vida. Nós podemos responder a pareceres dentro de hospitais, podemos trabalhar, né, em comissão de curativos. Então, é uma área muito ampla, falando assim, de uma forma muito ampla de cuidado à pele, porque estomoterapia, né, dermatologia e a área estética têm, né, suas particularidades em si. Mas é uma área que nós temos muitos enfermeiros empreendedores. A área agora, a gente também pode ver muito nas redes sociais, né, de atendimento à saúde da mulher e à saúde da criança, né, principalmente do RN, nós temos muitas colegas, né, desde essa educação dos pais, principalmente de primeira viagem, né, com a criação de rotina desse RN, questões de amamentação, de sono, né, a perfuração de orelhas, o parto em casa, o parto humanizado. E, lógico, né, por uma questão de realidade do nosso próprio país, né, que o país, nós temos uma população geriátrica, né, de idosos que vem crescendo muito. A área de geriatria é uma área que tem a possibilidade de criar uma cartela de serviços muito grande. Nós temos, inclusive, uma colega empreendedora de Goiás, que ela viu que uma grande situação da cidade dela eram adultos jovens que tinham pais idosos que tinham essa necessidade de morar, né, de cuidado deles. Mas são pessoas que ainda estão economicamente ativas e trabalham. Então, ela criou, né, como se fosse uma creche para idosos, no qual esses idosos, né, são deixados pelos filhos na parte da manhã, né, e busca no final da tarde, início da noite. Perfeito, e esses idosos aí, além de ter uma equipe multiprofissional, né, mantém todas essas atividades, né, de convivência, de lazer, né, de aprendizado, tanto de informática, de idiomas, dança. Então, assim, é uma enfermeira, né, que criou isso no estado de Goiás. Nós temos muitos exemplos, até mesmo de empreendedores que não são enfermeiros, mas que são técnicos de enfermagem, principalmente ajudando pais, né, que têm essa dificuldade para adequar até mesmo o ambiente, né, e recepcionar esse recém-nascido, até mesmo, né, idosos que tiveram um período de internação maior ou apresentam já algumas particularidades por doenças como Parkinson e Alzheimer. Então, tem todo esse cuidado, esse remanejamento e essa reorientação, redecoração até mesmo dos ambientes, né, para deixar essa casa mais segura. Então, por mais que o nosso foco seja de enfermeiros e empreendedores, nós também temos no mercado alguns técnicos de enfermagem que empreendem e vão muito bem, obrigado. Isso que você fala, isso que você traz, Paula, é algo realmente assim que abre um leque na nossa cabeça, que a gente fica... Sim. Quem já tem o empreendedorismo na veia fica borbulhando, né, coisas na cabeça. Porque é como você fala, a gente tem dois grandes focos, né, a nível de consultório, de enfermagem. Parte de dermatologia, estomoterapia, dermatoestética, e essa parte toda de atendimento na ginecologia, né? Ginecologia, neonato ali que estão sempre agindo junto.
E a gente esquece que tem outras tantas áreas onde a gente pode estar empreendendo, a gente pode estar ali se desenvolvendo, né? E isso é algo Sim, realmente muito interessante, porque mostra aquilo que nós falamos, né? O perfil do profissional. Porque, meu amigo, você pode ir desde a aferição de pressão até você realmente ser dono do seu negócio com mais de 100 idosos em uma creche para vovôs e vovós, digamos assim. sim, Então você sim. realmente tem que E ter uma visão muito ampla. porque o que que acontece, né? Se nós formos ver, nós, independente se nós trabalhamos dentro do cenário público ou um cenário privado, nós temos acima de todos nós o Ministério da Saúde, e, claro, por causa da nossa Constituição, o SUS, o Sistema Único de Sim. Saúde. Então, eu posso estar no cenário privado, mas em algum momento eu vou lidar e eu vou conversar com o SUS, né? Seja para encaminhar paciente, receber paciente, adequar esse meu cenário, né, a essas novas legislações. E nós sabemos que o SUS hoje, né, com toda essa mudança pela própria Organização Mundial de Saúde, né, que é essa visão de doença, de saúde, de qualidade de vida, nós, enquanto enfermeiros, temos que associar a enfermagem sempre à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Quem trabalha, né, com foco em hospital e doença é um outro profissional, não é o enfermeiro. Até porque o nosso foco, né, nosso objeto de cuidado é um ser humano, e se é um ser humano, se ele está adoecido, ok, vou ajudar você a recuperar a sua saúde. Se você está saudável, ok, eu vou trabalhar para você manter a sua saúde e, quem sabe, alcançar até um nível de bem-estar e qualidade ainda maior. E a partir do momento em que nós temos essa percepção de que é incentivado pela própria AMS, o nosso Sistema Único de Saúde, né, a atenção primária, que é evitar as doenças e promover saúde, nós vemos que alguns cenários são muito restritos para o enfermeiro. Se eu quero trabalhar com pessoas, se eu quero ajudar essas pessoas a alcançar saúde, alguns cenários não me permitem isso porque não é a proposta deles, principalmente o hospital. Então, se nós continuarmos, né, com toda essa ênfase que nós temos, que é promover saúde e educar as pessoas para que elas, né, façam boas escolhas para ter qualidade de vida, em algum momento o hospital vai diminuir muito o número de pessoas que ele atende. O hospital, daqui a alguns anos, fazendo esse serviço, né, da promoção à saúde, ele só vai existir, lógico, para a questão do trauma, para a cirurgia e para alguns cuidados paliativos. E Paliativos. aí, a partir do momento em que tem um número menor de pessoas que precisam de hospital, quem serão os primeiros profissionais a ser demitidos, já que o volume de pacientes diminuiu? A A enfermagem. E enfermagem. aí a enfermagem que vai começar a ser demitida dos hospitais vai procurar outro cenário, né, muito conhecido, para se inserir, que é a atenção básica. O posto de saúde, a unidade básica de saúde, só que não vai ter mais vagas, porque os profissionais que já trabalham na atenção básica fizeram um trabalho tão bom que eles diminuíram a outra ponta. E aí vai restar o que para esse enfermeiro que nunca pensou em empreender? Então, nós temos que ver que se eu cuido de pessoas, pessoas adoecidas ou saudáveis, nós temos que estar onde as pessoas estão. Então, o hospital e o posto de saúde é só dois cenários no qual nós temos que estar presentes. Os enfermeiros têm que estar presentes dentro das escolas, das empresas, das instituições religiosas. O ideal seria que cada família brasileira tivesse um enfermeiro cuidando deles. E aí Paula, sim minha nós íamos mostrar cabeça. Minha realmente o cabeça. impacto que a enfermagem tem, né, e realmente levar saúde para a população. Mas esse é meu sonho. Um dia a gente chega Minha, lá, nem que minha seja na geração dos meus cabeça tá tataranetos. borbulhando de ideias. Você não tem noção. Tá quente aqui a cabeça. Eu vou só ler Ai, que algumas bom. coisas que o pessoal está comentando aqui. Tem muita gente importante nessa nossa live, graças a Deus. A professora Tereza, Que que é bom. nossa professora do curso de podiatria, colocou o seguinte: precisamos incentivar essas percepções de nossos amigos enfermeiros desde a graduação. Despertar a enfermagem como ela pode e deve realmente empreender. Isso é algo muito Sim, interessante que a professora Tereza fala, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas que nenhum de nós, hoje, especificamente hoje, eu faço 10 anos de formado. E tudo que eu sei de empreendedorismo está nos livros que eu leio, nos vídeos que eu assisto e nos cursos que eu faço. Então, realmente, a gente tem que incentivar isso desde a graduação. Érica Luísa, que sim, é professora aqui na universidade, grande professora nossa, muito nossa amiga, colocou o seguinte: empreendedorismo social também é um leque, sim. vastíssimo de possibilidade. Vastíssimo, realmente. Muita Com possibilidade de certeza. trabalho. É verdade, Paula. Temos que nos preparar para o futuro. Excelente colocação. E essa live, uma live maravilhosa. Muita gente bacana aqui. Obrigada.
Professora, se a gente acabasse a live aqui, eu já estaria satisfeito, mas a gente ainda tem mais uns 35 minutos e a gente vai sugar todo o conhecimento de você. Paula, nós já falamos um pouquinho sobre as dificuldades, né? Principalmente de incentivo dentro da nossa própria categoria. Eu nunca recebi um paciente indicado de algum colega enfermeiro. Nunca. Sempre vem ali do médico, sempre vem do físio, certo? Vem de outras pessoas. E antes da gente entrar nisso aí, eu vou só me lembrar de uma coisa que eu ia falar antes, acabei esquecendo, que a gente está vendo na pandemia e nós temos agora uma vacina, né? E a sala de vacina é coordenada pelo enfermeiro, a aplicação é pelo enfermeiro, a aquisição, o RT é o enfermeiro, então a gente não precisa de um médico para ser RT de sala de vacina, nós somos RTs, inclusive tem colegas meus aqui, donos de sala de vacina, né, que empreendem com sala de vacina, que vivem disso e vivem muito bem, inclusive. Então, aí é um leque que foi pego, né? Já pegou aí, porque pega desde gineco até a parte idosa, neonato, pediatria e tudo mais. Passa por todo o ciclo vital, realmente. Por todo o ciclo vital. Então, a gente realmente tem que ter essa visão. Amiga, voltando para as dificuldades, você nos seus estudos, até mesmo você pessoalmente, já vimos aí um pouquinho de não ter um colega enfermeiro indicando serviço, que pelo visto é realidade nacional. Pensava que era só aqui no Nordeste, porque o pessoal do Rio ele é muito unido, né? Eles não brigam e tal. É uma realidade que o Brasil... É uma realidade que não é a realidade do Brasil, né? A nossa daqui a gente briga, se engalfinha vez por outra. Mas só entre nós. Quando outro profissional fala, a gente se defende. Quais são outras dificuldades, Paula, que você pode estar elencando para a gente enquanto, né, empreendedora e estudante da área? Sim, as dificuldades que nós temos, né, a primeira é a questão do desconhecimento de nós mesmos, né, de tudo que eu falo. Nós temos sempre que nos pautar na legislação. Se está escrito que nós não podemos fazer, nós não podemos fazer. Agora, se está escrito, não está escrito, o enfermeiro não pode fazer isso, se entende então que ele pode. E não temos, né, dentro da nossa lei de exercício profissional, nem mesmo códigos de éticas e outras legislações que norteiam a área da saúde, né, nos impedindo de fazer isso, né, que é abrir o nosso próprio negócio, que é criar uma cartela de serviços, que muitas das vezes a gente tem esse desconhecimento, achando que para eu empreender eu preciso ser especialista, para eu empreender eu preciso ter um CNPJ, ser pessoa jurídica. Não. Se você é enfermeiro e você tem, né, um conselho que é responsável pela sua atuação, você tem lá o seu diploma que garante que você, né, tem domínio daquela área de saber, que no nosso caso é a enfermagem, você pode, né, oferecer os seus serviços com base naquilo que você resolve, né? Então, você vai fazer isso a partir do seu CPF e a partir do seu Corém, né? Que vai te respaldar para exercer essa sua atuação. É claro que, dependendo do quantitativo de pessoas que você atende, da cartela de serviços que você cria, né? Os nossos melhores amigos é um contador e um advogado. Então, né, como dizem, né, os antigos, sempre. Como dizem os antigos, a gente nunca se livra, né, coisas certas na vida, a morte e os tributos. A gente sempre vai ter que pagar imposto. Então, chega um determinado momento que é melhor você se tornar pessoa jurídica. Acabou de colocar aqui as dificuldades burocráticas, que entra justamente entre... É uma das dificuldades dos tributos, né, burocráticas. E assim, é uma questão de dificuldade, entre aspas, porque nós temos que ter um entendimento do negócio, né? Então, o entendimento mínimo, que é uma questão que a administração e gerenciamento, o enfermeiro faz muito bem, porque nós aprendemos essa parte de coordenação, gestão, já desde a nossa graduação. Então, essa questão de que é entender de que existe um faturamento. Desse faturamento, eu tenho que tirar os custos fixos, os variados e ter o meu lucro e também uma parcela, né, que eu vou reinvestir. Isso é um raciocínio lógico que a gente consegue, né, sendo graduado, ter. Mas essas questões que envolvem emissão de nota fiscal, que é um direito do paciente, que ele pode solicitar depois uma isenção do imposto de renda. E dependendo, né, do tipo de serviço, da quantidade, né, do volume, e esse, né, cliente, né, solicitando essa nota fiscal, então a gente sempre tem que ter essa orientação do advogado, do contador, que ele vai falar que em termos de tributo é melhor você se tornar pessoa jurídica do que se manter como pessoa física, né? Porque a gente tem sempre que pagar
né, o ISS, né, que são os impostos de prefeitura, entre outros. Então, dentro dessas minhas consultorias, eu já dou esse auxílio, né? Tenho até alguns colegas que eu indico, que já são pessoas acostumadas a abrir empreendimentos, né? Emitir todo esse contrato social para, né, profissionais específicos da área da saúde e da enfermagem, que existem realmente, né, algumas particularidades. Então, isso já vai facilitando, mas a questão do desconhecimento, não dessa parte, é para isso que existe, né? O contador estuda para isso e o advogado estuda para isso, para nos auxiliar. Mas, né, ter essa visão daquilo que o nosso conselho nos respalda, né? Até onde eu posso ir e a partir, né, de que momento eu preciso realmente da parceria, né, da ajuda de um colega. Porque eu tenho essa visão de que nenhuma profissão levanta o paciente sozinho. É uma rede, é um grupo de pessoas que vão trabalhar conjuntamente para levantar, né, aquele paciente. Então, com isso, a gente vai formando essa nossa rede, né, de network, como eu falei no início da live, né? Quem é enfermeiro empreendedor, principalmente aqui no Rio de Janeiro, todos eles se conhecem. Então, nós temos enfermeiros empreendedores que trabalham, né, abrindo a sua loja, né, de produtos médicos hospitalares, os que têm seus consultórios e clínicas, os que têm os seus cursos de aperfeiçoamento, preparatórios para concursos, aqueles que desenvolvem patentes e tecnologias, como a Nilmar, que desenvolveu a marca para banho, entre vários outros. Então, a dificuldade é, primeiro, né, nós sabemos que nós podemos. Sim, podemos ser donos do nosso próprio negócio. E depois é trabalhar para começar a ensinar à população qual é o papel do enfermeiro e da enfermagem como um todo. Porque se nós formos falar com uma pessoa que é leiga, que não tem um enfermeiro ou um técnico de enfermagem na família, as pessoas acham que nós gastamos 5 anos da nossa vida para fazer poucos procedimentos que se resumem a dar banho no leito, a trocar a fralda, fazer curativo e aplicar a injeção. Pessoas leigas, no geral, acham que a enfermagem, né, só se resume a isso, né? Quando tem, né, tem que ser gratuito, por caridade, porque você é enfermeiro, e não é assim. Exatamente. E não é assim, né? Então, a gente tem que ter esse trabalho de formiguinha, que é educar as pessoas, né, de qual é o nosso papel. E eu digo, depois que um cliente é muito bem atendido e ele vê o impacto na qualidade de vida dele, do familiar, a segurança durante aquela situação de adoecimento que ele está vivendo, né, o quanto ele se sente bem amparado, ele é o seu principal marqueteiro. Existem vários estudos, né, envolvendo essa área dos negócios que dizem que, né, que uma pessoa satisfeita com o serviço, ela fala isso para 3, 4 pessoas. E uma pessoa insatisfeita fala para 10, 11. Né? Nós mesmos, se formos ver, a gente está chateado com alguma coisa, a gente vira madrugada mandando e-mail no saque, querendo falar, agora para agradecer e elogiar, nem tanto. E quando então, vem, tu já foi lá na clínica de Daniel, aquele que acabou com minha boca, aquele que fez isso no meu cabelo, esculhamba, né? Não vá. Mas então, assim, esse desconhecimento nosso e esse desconhecimento das pessoas não digo que é uma grande dificuldade, mas é algo que vai exigir um estudo maior. Porque o que eu auxilio as pessoas é ter essa transição de carreira, esse planejamento. Não é fazer como eu, que de repente larguei tudo e decidi empreender, né? Eu só enxergava 1 metro adiante e depois fui indo. Existe a possibilidade de você ter esse planejamento. E a questão do planejamento né, conversar com as pessoas. Eu falo, você quer investir bem o seu tempo? Vai conhecer gente. Vai conhecer pessoas e principalmente pessoas que não sejam da área da saúde, que é assim que a gente começa a ver qual é a dor das pessoas. Porque quando a gente quer construir um negócio, ele é baseado numa dor da pessoa, numa necessidade que ela apresenta. E aí nós vemos, poxa, eu consigo resolver esse problema? Pode ser o esclarecimento de uma dúvida, que pode ser, né, a realização de uma mudança de ambiente para tornar ele mais seguro para uma criança, para um idoso, ou até mesmo educar essa pessoa a realizar um curativo ou administrar a insulina diariamente, enfim. Né? Então a gente vê qual é a necessidade dessa pessoa e a gente só sabe da necessidade conversando com as pessoas. É assim que a gente começa a desenvolver essa mente empreendedora. Eu tenho uma amiga que eu fiz uma live com ela, tá até salva aqui em alguns IGTVs anteriores, que é sobre desenvolvimento pessoal. E ela falou uma coisa, inclusive, antes de ontem, no Instagram dela, o nome dela é Débora de Castro. Eu a conheci quando eu era representante de medicamentos, ela é socióloga, né, tem mestrado na área, então, uma pessoa no nível superior. Ela disse uma coisa
3 passos para a gente começar a empreender, né? Não é nem começar a empreender, começar a vender mais, que é o Instagram da de venda. Primeiro, sai do canto. Não fique parado. Vá conhecer gente, vá Isso ouvir aí. alguém, vá falar. Quem não é visto não é lembrado. Segundo, Com estude certeza. seu produto, estude, no caso da gente, estude nossa profissão, aqueles procedimentos que você oferta. E terceiro, cale e escute. Porque é justamente em ouvir a necessidade do paciente que você pega um grãozinho de feijão e aquele grão de feijão é o seu grande faturamento, porque é aquele calo, né, aquela coisa pequena que é a grande necessidade dele, que no nosso vê é algo pequeno, mas para ele é algo muito grande. Vou só dar uma lida aqui em Com alguns certeza. comentários, Paula, para a gente poder continuar. A professora Érica Luiz colocou o seguinte: plano de negócios é algo que não aprendemos e que nem ensinamos na graduação. Infelizmente, realmente, na graduação de enfermagem, a gente não consegue ver, né, sobre isso, e realmente tem que fazer algum curso por fora. Saber se o negócio tem viabilidade, se tem escalonamento, é basilar. Realmente, cursos extras, né, conseguem nos mostrar isso. Ela também já traz Sim. outra coisa interessante, que é a rede de infoprodutos é outra área cheia de possibilidades para a enfermagem. E eu creio que a enfermagem já tem despertado para isso, né? Já tem aplicativos bem interessantes hoje que nos ajudam no dia a dia, em medicação, em IMC, em possibilidade de terapêutica, de coberturas de curativo, entre outros. Ela colocou o seguinte: é verdade, a satisfação do cliente é nosso maior e melhor marketing. Eu ainda digo isso. O Boca, claro, a gente tem Instagram, tem rede social, são redes maravilhosas de marketing e de divulgação. Mas em um mundo onde tem pessoas que têm 100 mil seguidores, 80 mil são comprados, né? Que não vão usufruir o serviço, então não adianta você ter 100 mil seguidores e só ter 2 pacientes na tarde para atender. Então é melhor você ter 500 seguidores que são seus clientes fiéis e que enchem sua cartela, do que você ter muito seguidor e ter o consultório vazio, né? Paula, Sim. essa década é a década da enfermagem, né? Ano passado foi o ano da enfermagem por completo. Sim. Em 2016 a gente tem marcos históricos, em 2018 a gente tem aquele reforço na resolução do COFEM. Em 2016 eu acho que era o tratamento de feridas. Em 2018, autorizando real, efetivando ali na abertura de consultórios e de clínicas de enfermagem, regularizando o que já era o que você falou, né? Não tinha nada que proibisse, mas também não tinha nada que acobertasse aquilo realmente. Ano passado, para a gente da estética, foi realmente aquele boom quando saiu a resolução da enfermagem estética, onde a medicina não tem mais a possibilidade, ou nenhum outro conselho, de chegar e querer legislar sobre a enfermagem, porque a enfermagem não é bagunça, mostrou-se realmente muito organizada. Levou 4 anos para que isso acontecesse, mas trouxe a resposta no momento certo, realmente. Então, você, enquanto estudiosa do assunto, qual é a sua posição? O que é que você acha sobre esse boom de clínicas, esse boom de consultórios de enfermagem? O que é que você pode... Tem muita gente aqui que já empreende, isso é algo que me deixa muito feliz. Tem muitos empreendedores aqui na live. Então, qual é o seu posicionamento sobre essa janela de grande oportunidade que às vezes todo mundo entra, né, e faz o serviço empurrando com a barriga? A questão assim, desse número crescente, né, como você bem falou, né, a área de cuidados da pele é uma área que, entre outras, né, de comércio, né, não entra em crise, né, então essa questão da beleza, do bem-estar, como a área de games, por exemplo, né, são áreas que não entram em crise. Ano passado, mesmo em questões de pandemia, nós vimos, né, que algumas grandes empresas, né, o faturamento aumentou ainda mais com a questão do distanciamento, do isolamento social. E essa questão de cuidado ao corpo, cuidado à pele, né, então você estar bem, até mesmo para que você possa, né, trabalhar, para que você possa se relacionar bem socialmente, em família, afetivamente, é sempre necessário e é um número sempre bem crescente. Essa resolução, então, ela, né, acabou dando um respaldo maior e realmente, né, foi a finalização dessa demanda de anos, que era puramente uma questão de reserva de mercado, né, já que a questão de estética, né, não existe uma profissão que possa dominar a estética. Nós temos biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, entre outros.
Então, nós vemos que realmente é uma área que vai crescer ainda mais, né? É, lógico, necessária a especialização e a constante atualização, porque as tecnologias, os produtos, os correlatos são sempre, né, anualmente, né, a gente tem uma renovação de todos esses produtos, e são áreas que quem decidir empreender agora vai, né, em questões de pouco tempo, né, tendo todo esse planejamento, essa estrutura, em 1, 2 anos, né, dependendo de como estruturou o negócio, pagar esse negócio e iniciar aí a questão de lucros, né? Temos até alguns exemplos, principalmente em São Paulo, que é um dos estados em que a gente tem a maior quantitativo de empresas de enfermagem, colegas que até já abriram, né, suas franquias, né? Então criou um modelo de atendimento de feridos, principalmente, deu certo. Agora eu tenho como reproduzir e franquear isso, né? São formas de empreender, mas é necessário que a gente dê esse primeiro passo. Eu acredito que nós continuando com né, nesse ritmo, daqui a 5, 10 anos nós vamos ter aí um quantitativo muito maior e principalmente expressivo, né, e que seja algo que se torne muito usual e comum para a população leiga, que eu vou no consultório do doutor fulano de tal, que é o quê? Que é enfermeiro. Porque se nós chegarmos hoje e falarmos com um acadêmico da psicologia, odonto, fisioterapia, fono, sabia que você pode abrir seu consultório e sua clínica? Talvez rir até da nossa cara, né? Realmente posso. Óbvio que sim, Agora, né? quando a gente fala isso com acadêmico de enfermagem, né? Então, eu posso, né? E aí eu vejo o seguinte, né? Na nossa diretriz curricular nacional do curso de enfermagem, que é de 2000, 2001, existe lá no artigo 4º e 5º dizendo que os egressos dentro do Brasil devem aprender a ser gestores e empregadores. Então, a partir do momento em que eu sou empregador, então significa que eu tenho que ser dono do meu próprio negócio. E como, né, o MEC ele dá essa liberdade e autonomia para as instituições de ensino superior trabalharem o tema, e temos poucos docentes que são empreendedores, aí, né, é o primeiro grande pedra que nós tropeçamos, né, para trabalhar com essas questões. Eu, atualmente, né, estou na 6ª instituição de ensino superior, né, já trabalhei em outras 5, tanto na docência quanto na coordenação, e em todas elas, né, sempre, né, levantei esse tema, né, dentro do colegiado para que isso fosse inserido na estrutura curricular. Fico muito feliz, né, que tenho algumas enfermeiras empreendedoras que foram minhas alunas, que hoje estão aí nas redes sociais, a Bárbara Barbosa, a Eliane, a Cecília Márcia, tanto nessa parte de cuidado à pele e gerontologia, foram minhas alunas, me ouviram há 10 anos atrás e hoje são empreendedoras. E até a atual instituição, né, que eu trabalho, algumas das disciplinas que eu ministro, uma delas é para você criar empresas de enfermagem. Então, esses alunos criam até o Canva, já iniciando o plano de negócios, e se eles quiserem, assim que eles colarem em grau, né, eles já podem colocar a empresa deles para rodar. E emerge justamente, muitas das vezes, de uma necessidade pessoal familiar, né, algum familiar que tem uma particularidade apresentada por uma doença. Ano passado, por causa da pandemia, nós vimos também um crescimento muito grande da procura de serviços da área de saúde mental. Eu realmente, né, sou professora também de saúde mental e dessa área, e é algo que a gente precisa desconstruir, que a gente, quando fala de saúde mental, a gente pensa logo em psiquiatria, que pensa no psicótico, no esquizofrênico. E não é, né? Saúde mental é você dormir, né? Quem não dorme bem tem um problema de saúde mental. Quem tem alguma questão, né, desequilibrada com comida e bebida é uma questão de saúde mental. O famoso dedo podre, né, que a gente fala, né, repetitivos relacionamentos, né, que só muda a cara e o nome da pessoa, o problema é o mesmo, né, no final, é uma questão de saúde mental. De saúde mental. Então, o enfermeiro, né, ele tem uma possibilidade muito grande de criar serviços que vão desde crianças, né, que tem uma questão de hiperatividade, dificuldade de concentração, problemas de sono, né, ajudando os pais, né, a criar uma nova rotina para essas crianças, né, entender a forma de ser, como também para idosos, né, com algumas comorbidades também. Então, a área de saúde mental é muito ampla também e que nos próximos anos também vai ser muito procurada. Os enfermeiros que quiserem empreender também vão assim, ser até pioneiros, porque a gente pode ser da saúde mental e trabalhar com hipnose, com florais de Bach, com essas práticas alternativas e integrativas. Então, a ferramenta de cuidado é muito grande. Nós temos aqui na live, inclusive, enfermeiros aqui da cidade que já trabalham muito bem essa questão das práticas alternativas, atendem, inclusive, em 2 cidades. Então, realmente, é uma prática que, aos poucos, né,
A gente sabe que isso lá fora já se estuda há anos, as práticas integrativas, mas que a gente está começando a introduzir. É uma coisa que você fala, Paulo, em relação ao consultório, é bem interessante que eu vi isso na pele. É uma paciente lá na clínica que eu trabalho, né, na clínica onde eu atendo, tem um consultório, então tem o meu consultório, de uma pediatra, de um reumato, de um físio, de uma hipnoterapeuta e o meu, né? Aí a paciente chegou e disse, doutor Daniel, enfermeiro tem consultório, eu do lado dela. Ela não sabia que eu era Daniel, né? Eu disse, tem, mas justamente isso, quando a gente começa a trabalhar na graduação, que a gente pode ter um consultório, isso vai sendo repassado, e um dia a sociedade se educa em relação a isso. Tem uns comentários bem interessantes aqui. Acho que algum aluno, não sei, ênfase Sandra Maia Paula querida, né? Dizendo aqui, muito querida. Professora Tereza colocou uma coisa que lembra um pouquinho isso. Acho que nossos conselhos poderiam valorizar um pouco o empreendedorismo da enfermagem. O que acha? A gente tem que divulgar mais. E realmente isso também tem que ser passado. Joadson, que é um grande amigo lá de Fortaleza, colocou o seguinte: excelente live, precisamos atingir um número maior de colegas com esses pensamentos, motivando-os, isso mesmo. Vou deixar a live salva sim, Érica, com certeza. Ju de Natal colocou live maravilhosa. Práticas integrativas vem crescendo e o enfermeiro pode atuar? Pode sim, com certeza. Aromaterapia, já tem palminhas, então é uma coisa que todo mundo já conhece, né? Que aos poucos a gente vem colocando mais em prática. Eu gosto de aurículo. Porque eu sou mestre em reiki e trabalho com florais de Bach também, né? Fiz essa capacitação em terapia holística e terapia quântica, que é a aplicação da física quântica na área da saúde. Então, a gente trabalha com questões até de reparação de DNA, né? O mundo atômico é um mundo ainda a ser muito explorado e tem um potencial muito grande para as doenças na área da saúde. Tenho que conversar com você sobre isso, inclusive, após a live. Paulo, e me diz, no seu pensamento, o que é que nos espera para o futuro? O que é que vai acontecer com a enfermagem futura, essa enfermagem empreendedora, desses alunos, né? Aos pouquinhos já começam a sair, né, com esse pensamento. No meu Instagram, muita gente vem lá, Daniel, você é meu exemplo, eu queria ser que nem vocês. Minha gente, eu estou no caminho ainda, estou caminhando. Mas estamos nessa jornada. Estamos na jornada. E o melhor, estamos na jornada, curtindo a jornada, chorando, vivendo a jornada com tudo que ela nos oferece. Então, o que é que você diz assim? Olha, possivelmente vai vir. Você falou um pouquinho da saúde mental, que é um bom campo. Sim. Mas, a nível global, o que é que você acha que vem pra gente aí daqui a 10 anos? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né, idealista, sonhadora, como falam, né? Uma das coisas que me impulsionou a buscar mais sobre essa possibilidade do enfermeiro ter o seu consultório foi que eu ouvi, né, de colegas, né, e professoras na minha época de graduação, que depois foram minhas colegas de trabalho, né, e muitas, né, me pediram ao longo da minha trajetória ajuda para iniciar a empreender, me falaram isso: Paula, essa enfermagem que você está falando não existe. Enfermeiro não é dono do seu consultório, né? A gente faz consulta, sim, no posto de saúde, mas você vê que no hospital isso é algo que não existe ainda. E isso, lógico, eu ouvi esse discurso em 2005, 2006. Hoje a gente está em 2021. Então, assim, eu tenho esse sonho. Eu briguei com um colega meu da ginecologia semana passada que tem esse pensamento. Por que o enfermeiro vai ter um consultório de gineco? Ele não é ginecologista. Ele disse, querido, você não tem maturidade para a gente ter essa conversa. Então, porque assim, a gente trabalha com uma mulher, né? Então, pode ser essa mulher que esteja com uma questão ginecológica, né? Ou então até para manter bem, né, essa vida dela, tanto sexual, ginecológica, né, reprodutora, entre outros. Então, assim, eu tenho esse sonho de que realmente a sociedade ela vai dar o devido valor à enfermagem como um todo, e não só a questão do enfermeiro. Isso é algo que eu respeito quem pensa diferente de mim, e da igual forma eu peço que respeitem o meu pensamento. Eu vejo que a enfermagem ela só vai crescer unida. A gente também não pode brigar entre si do que é do enfermeiro e é o técnico. É claro que nós temos, né, competências distintas, mas que muito são necessários que se trabalhe conjuntamente. Porque a verdade é, uma equipe de enfermagem bem treinada, numa necessidade, né, o que não seria o ideal, a gente sabe que os técnicos conseguem rodar um plantão muito bem. Agora, o enfermeiro sozinho não consegue rodar um plantão.
Então, né, o devido valor deve ser dado à enfermagem como um todo, também aos técnicos de enfermagem, assim como os enfermeiros. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que no meu primeiro plantão eu estava apavorada, e quem me ensinou tudo daquele setor, né, foi a minha equipe, os técnicos de enfermagem que já trabalhavam ali há alguns anos, e foi uma troca muito rica. Então, eles me ensinaram as particularidades daquele cenário, e eu, né, com eles, né, construir novos processos de trabalho com os conhecimentos mais recentes que eu havia trazido da graduação, já que eu era recém-formada. Então, meu sonho é de que a população como um todo, né, enxergue a enfermagem como ela realmente é. Né, teve essa reportagem no ano passado dizendo que uma das profissões que pode transformar o mundo é a enfermagem, e eu realmente acredito nisso. Porque se uma família tem um enfermeiro que cuida dela, essa família vai ter qualidade de vida. Elas são pessoas que vão ser educadas a construir a sua saúde, a fazer boas escolhas, a construir um estilo de vida mais saudável. E são pessoas que, se em algum momento adoecerem, até isso será de uma forma mais amena, ou que, infelizmente, se a doença acontecer, precocemente vai ser detectada, e a gente sabe, né, que todas essas sequelas possíveis vão ser diminuídas. Nós iniciando agora, né, essa visão de que o enfermeiro cuida de pessoas e o enfermeiro tem que sair das instituições já estabelecidas, né, os hospitais, as unidades básicas da saúde, e construir o seu negócio, eu vejo que daqui a algumas gerações, como eu brinco, né, na geração dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, vai ser normal o enfermeiro ser dono do seu próprio negócio, né, no lugar de nós, né, buscarmos somente uma instituição de saúde já adoecidos com uma série de problemas e agravos, né, nós vamos ter uma qualidade de vida maior, né, realmente vivenciarmos saúde e bem-estar, e com certeza, né, as especializações até de enfermagem vão aumentar muito. Até nós chegarmos a uma mudança plena da área da saúde, de que é já algo, eu já vejo daqui a 100, 200 anos, de que se você for até um profissional de saúde, no lugar dele lhe prescrever um medicamento, ele vai dar, né, prescrever para você, como eu brinco, pílulas de paciência, né, emplastros e cataplasmas de perdão, né, entre outras coisas, porque tudo emerge dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Né? Se a gente for ver, existem linhas de estudo que também falam isso, né? Um pensamento gera uma emoção, e essa emoção desencadeia, né, uma cascata hormonal que, se for algo de muito desequilíbrio, vai acabar favorecendo o surgimento de uma doença, né? Mas essa aí é a enfermagem, não é enfermagem de medicina, é a saúde do futuro, que tudo começa aqui. Mas isso aí é muito terapia quântica. É o quântico, isso é o quântico. Alguns isso comentários. É o quântico, né? Isso já é para uns 200 anos. Joadson coloca que consultoria em aleitamento materno tem crescido muito, muito. Libni, que é outra professora nossa aqui, professora da UERN, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e é enfermeira esteta também, colocou o seguinte: é interessante também apontar, é uma bandeira que ela tem levantado, justamente a questão da estética fora das clínicas privadas, mas também nos serviços públicos, na atenção primária, nos hospitais. A inserção da enfermagem na estética democratiza, inclusive a estética, que é vista como serviço de luxo. E estética é justamente promoção à saúde, né? Isso é perfeito. Com certeza. É uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, está falando aqui com a gente, enfermeira maravilhosa. Hoje digo que eu muito que aprendi na prática da terapia intensiva, no início foi com os técnicos de enfermagem. Precisamos ter humanidade para trocar conhecimentos, seja conhecimentos teóricos ou mesmo conhecimentos práticos. Libni continua: enfermagem estética é pesquisa, é ciência. A entrada da enfermagem na área resgata muito essa questão. Libni, eu concordo com você perfeitamente. Todos os meus pacientes, quando eu atendo lá na estética, eles dizem: Daniel, nunca alguém me explicou como a aplicação de botox de forma tão científica quanto você. Por que disso? É porque a gente tem que tirar só a técnica, não é chegar e aplicar e ir embora. Eu tenho que lhe ensinar, eu tenho que lhe explicar o porquê daquilo, de onde veio, como veio, por que é seguro aplicar ali naquele... E o paciente fica tranquilo, né? E isso ajuda muito. Paula, estamos nos nossos minutos finais. Quero dizer que foi uma honra enorme. As pessoas que estão aqui devem ter aprendido muito, agradeço. Tanto quanto eu. Pessoal, eu fiz uma ligação de vídeo, que nem essa para Paula, chegou quase a 2 horas, né, Paula? Porque a gente conversa. A gente conversa. Mas saiu a ideia dessa live, que é uma coisa de grande enriquecimento. Espero realmente que daqui a 100 anos a gente consiga ver a enfermagem como a gente já desenha ela hoje, que nossos planos realmente se concretizem.
E eu quero agradecer a você, minha amiga, por ter essa cabeça que pensa desse jeito, que instiga a gente, que nos Ah, motiva. Queria que você se eu despedisse do agradeço. pessoal. Eu que agradeço, né? Queria agradecer a todos vocês que participaram da live, né? Como o Daniel mesmo falou, né? Eu sou uma pessoa entusiasta com a área, né? Falo demais sobre isso, né? E realmente o meu objetivo aqui justamente é só compartilhar a minha experiência nessa minha paixão, né? E um pouquinho, né? Que é aquilo que eu falo, eu não sei mais do que ninguém, eu só aprendi antes. Então, né? O caminho das pedras eu vou indicando para quem quiser, porque o meu sucesso é ver o sucesso dos outros, né? Eu quero que as pessoas abram asas e voem muito mais longe do que eu tenho voado, né? E é um objetivo meu pessoal, né? Meu objetivo realmente é contribuir para a enfermagem, né? Que nós tenhamos, assim, a valorização, o reconhecimento necessário e, principalmente, né? Que os bons colegas se mantenham na área, que é algo que, assim, que me entristece em algum momento, né? Colegas, alguns, né? Que foram até meus alunos, que por uma série de situações que nós sabemos que existem em alguns cenários, principalmente em questões financeiras, acabam abandonando a área e isso muito me entristece. Que quando a gente fala de questões financeiras, eu ouvi isso, inclusive, de que eu estava querendo ganhar dinheiro com o sofrimento das pessoas, né? Que eu era mercenária quando comecei a falar dessa questão do empreendedorismo na enfermagem. E aí eu perguntei, eu falei assim, mas você nunca pagou uma consulta com o médico? Ele Quando faz de estava graça? doente, ele não consulta de Então, graça. assim, nada mais é do que você ter um retorno, porque hoje nós temos uma graduação de 5 anos. Independente de qual é a sua graduação, pública ou privada, existe um custo. E isso são dados de 2019 e 2020. Um aluno no Brasil, em média, gasta R$ 250 mil para conseguir o diploma de enfermeiro. Né? Então, custos que envolvem mensalidade, material de bolso, uniforme, material didático, acesso à internet, R$ 250 mil. Nós temos essa dificuldade que não é ter um plano, né? É uma questão salarial que é nacionalizada. Então, vou colocar a realidade do Rio de Janeiro. Em média, são R$ 3.400. Quando é respeitada a lei das 30 horas semanais, então o enfermeiro trabalha 120 horas por mês. 120 horas por mês dividido por 3.400, a hora de trabalho do enfermeiro no hospital é R$ 28,33. Então, a gente para e pensa, nossa, né, é nesse cenário que eu quero me manter, porque a gente vai ter como mudar toda uma instituição? Não, não temos. Então, é muito melhor nós termos um planejamento de carreira, que eu vou me manter 1, 2 anos nesse cenário, porque a gente já tem realmente um know-how muito grande, ou enquanto eu estou fazendo a minha especialização, ou então eu já quero logo iniciar minha residência, para que depois você possa, sim, transformar esse seu conhecimento num serviço que vai favorecer as pessoas e, de igual forma, você ter esse seu retorno financeiro, né? Então, é desconstruir essa visão de que você é mercenário, né, de que você quer ganhar com o sofrimento das pessoas, nada disso. Nada mais é do que se você resolver um problema de uma pessoa, realmente isso é algo que não tem preço. Tem um valor e, dependendo do impacto, é algo que nenhum dinheiro paga. A pessoa pagou você, mas ainda assim, né, o bem que você fez é algo que o dinheiro realmente não consegue pagar. Né? São essas Eu questões que a gente lembro, tem que rever. eu lembro quando eu me formei, primeira semana, assim, primeiro mês, minha mãe chamava o povo para ir lá em casa verificar a pressão, fazer medicação. Eu estava dormindo, manhã me acordava. Aí eu disse, mãe, pare de chamar o povo para eu fazer esse negócio. Eu não vou fazer. Aí, mãe, mas você não é enfermeira? Eu disse, me diga uma coisa, se eu me formasse contador, a senhora iria trazer todos os impostos de renda para eu fazer de graça? Se eu me formasse médico, a senhora iria trazer todo mundo para eu consultar de graça? Se eu fosse advogado, só iria querer que eu tivesse o processo de toda a rua para eu não ganhar R$ 1? Não, não. A enfermagem é do mesmo jeito. Eu não trabalho. A hashtag enfermagem por amor é bacana, mas ela no dia dela não se aplica, né? Eu digo muito Sim. que é enfermagem com amor. Eu faço tudo com muito amor pelo salário que eu recebo, pelo valor da minha consulta, pelo valor do meu procedimento. Né? Daniela é um pouquinho mais caro, mas as explicações que eu lhe dou, outro profissional não dá, né? Então, vamos valorizar aqui o enfermeiro? É verdade. Minha mãe, que Deus a tem em bom lugar, né? Ano passado eu passei por essa situação muito difícil, que foi o processo de doença e morte da minha mãe, né? Que não foi pelo coronavírus, mas foi, né, com essa mudança toda no mundo, então acabou impactando muito.
Mas pela minha mãe, né, que pedido, como dizem, pedido de mãe, vó e madrinha, a gente não recusa, né? Então, minha mãe muitas das vezes pedia, Paula, pelo amor de Deus, fulana, a vizinha te viu pequenininha, você não pode fazer isso, fulana se operou, você tem que ir lá fazer. Então, assim, né, como minha mãe pedia a minha avó, eu até fazia, né, no 0800, mas também quando eu tinha que cobrar, eu cobrava. Né? E assim, eu acabei com isso quando uma vizinha me tinha feito uma cirurgia, né, implantado silicone, feito lipoescultura e tudo, aí me chamou e reclamando que na época, isso já tem mais de 10 anos, ela achou um absurdo a técnica de enfermagem ter cobrado R$ 120 do curativo. E aí eu pacientemente ouvi e falei, olha, então a gente precisa conversar em relação a isso, que eu expliquei que o processo final, né, ia ser depois de 6 meses, expliquei aquela coisa toda, eu falei assim, porque como eu sou especialista na área, sou dermatoterapeuta, só a minha consulta é 350 da avaliação. Mas como a senhora é vizinha, eu estou fazendo de graça essa avaliação, mas está aqui a lista de material e tal, nunca mais me chamou. E nunca mais ninguém na rua e no bairro me chamou. Mas a gente tem que começar assim. Eu adorei. Eu fui fazer um curativo hoje, aí chegou um vizinho lá com microcefalia, né? Já tem 30 anos, mas com aquele déficit cognitivo. E ele, tipo, foi chutar uma pedra e cortou o dedo. Enfim, aí chegou para passar um álcool, né? Passar um soro, fazer uma limpeza na ferida. Aí eu até brinquei, gente, é R$ 100 só a minha avaliação aqui. Só para eu olhar esse curativo é R$ 100. Quem vai pagar esse curativo? É verdade. Brincando, mas assim, a gente realmente tem que levar a sério, até mesmo porque é isso que a gente tira o sustento, é disso que a gente consegue contribuir. Não é nem contribuir, a gente consegue arcar com os nossos compromissos, os tributos que nós falamos, toda a carga burocrática, como a gente acabou de dizer. Falando sobre isso, que é um assunto muito interessante, tem uma colega minha, que é enfermeira e também engenheira de produção, Val Denise, ela inclusive tem mestrado em saúde do trabalhador aqui pela Federal de Mossoró, e é o assunto da nossa próxima live, inclusive, trabalhar essa questão de precificação, certo? Porque muito enfermeiro tem dificuldade, certo? Em dizer, o curativo aqui é R$ 200. Não, R$ 200, o próprio enfermeiro acha caro esse valor. Então, vamos colocar na ponta do papel a água, o estacionamento, cifras por tempo. A infraestrutura, tudo. Pensar cifras por tempo. Certeza. É só colocar, ter essa visão, Daniel. Pense nisso, vocês investiram, em média, R$ 250 mil. Vocês têm que ter o retorno desse investimento e depois começar a lucrar. Né? E quando a gente fala dessa questão, né, do cobrar, realmente a gente primeiro tem que saber qual é o nosso custo de vida, né, e qual é a nossa hora de trabalho. Né? Quanto custa a minha hora? Que quando eles falam essa questão, para poder fazer muito bem feito, e às vezes, como eles falam, em pouco tempo, nós investimos muito tempo e muito dinheiro. Né? Tem muito conhecimento envolvido para fazer aquilo simples, certo e rápido. Geralmente, quando a pessoa está com essa dificuldade, eu falo, olha, se der errado, vamos ver quanto é que vai gastar? Vai gastar com o atendimento da emergência, com os exames, né, com os medicamentos e tudo, geralmente é 3, 4 vezes mais. Então, a pessoa está pagando, né, o pouco até, né, dependendo do que pode dar errado quando a pessoa, né, quer que a gente ensine para ela fazer por ela mesma, né, quando é algo que não é o ideal, ou faz com alguma pessoa, né, que não tem a devida capacitação. Né? Tudo tem que ter seu reconhecimento. Como eu digo mesmo dos próprios técnicos de enfermagem. A gente não pode pegar uma pessoa na calçada e falar, vem aqui, por favor, dilui e aplica para mim. Não, eles investiram, querendo ou não, tempo e dinheiro para aquilo. Né, é algo que eu, né, mantenho esse discurso, que eu penso que os procedimentos a enfermagem deveria ganhar por procedimento dentro do hospital. Então, cada punção, cada curativo, cada sondagem, né, qualquer procedimento deveria ter, né, aquele quantitativo que os operadores de saúde pagam mesmo. Né, esse dinheiro deveria ser revertido para a enfermagem, porque se faz e faz bem feito, sem nenhuma complicação, nada mais justo do que ter o retorno pelo esse bom conhecimento do profissional. Mas aí são questões que abrem muitos e muitos leques. Algumas pessoas falam que quebrar os hospitais, e não é esse o objetivo. É só valorizar realmente o profissional. Reforço aqui a minha gratidão a você
mais de 1 hora de live, aqui o pessoal presente, falando aqui no WhatsApp, um monte de coisa. Querida, muitíssimo obrigado, Paula. Pessoal, quem Eu não que segue agradeço. Paula, siga a Paula. O Instagram dela é motivador demais. Vocês vão aprender muito. E Paula também tem essa questão toda da consultoria. E lá no Instagram ela especifica melhor, trabalha com vocês, tá certo? Paula, querida, É, um beijo um grande. beijo. Muito Eu que obrigado. Uma agradeço. excelente noite. Bom descanso. Tchau, queridos. Fiquem com Tchau. Deus. Qualquer coisa é só chamar lá Paula Lousada Empreendedora. Tchau, Paula. Pois é, pessoal. É isso aí. Agora vamos descansar. Beijo, boa noite. Deus abençoe a todos.